Fala pessoal, bem-vindo ao The Góis Moment. Mais um sábado aqui juntinho com vocês. O convidado de hoje é esse empreendedor nato, sócio da Hop Bros Cervejaria. Cervejaria essa alagoana que muito nos orgulha. Ganhador de vários prêmios Norte e Nordeste, em especial na Europa. Seja bem-vindo, Rodrigo Nojosa. Muito obrigado, Bruno, pelo convite. Sabe que gosto muito de você e comecei a acompanhar também as entrevistas, então muitos amigos meus que admiram aqui da cidade. Bacana. Já deram entrevista, então fiquei muito feliz com o convite, poder contar um pouquinho a minha história, mas a história da Hop Bros, né, como que aconteceu, então muito obrigado. Essa é a ideia do programa, é chamar as pessoas, né, os amigos, né, e mostrar o lado aí da batalha, da luta, né, e do lado empreendedor, né, das pessoas, né. Mas vamos lá, meu amigo, o que é que interessou entrar nesse mundo cervejeiro? Teve algum momento específico que você viu e não, vou entrar? Como é que tudo começou? Teve. Eu muito jovem, né, pela faculdade, já faz uns bons anos aí, eu descobri um programa da Disney e você ia para lá para trabalhar no período de férias. Certo. E aí eu me inscrevi, fiz as entrevistas, fui aprovado, fiz esse programa e eu dei a sorte de morar na casa com um mineiro que hoje se tornou um grande, meu amigo irmão, que é o Zé Felipe, e é sócio da Fazenda Cervejeira. Sim, e lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o Zé, ele é de BH, ele, o irmão e os pais tinham uma cervejaria chamada Vals, que hoje em dia é da Ambev, inclusive, o pessoal veio adquirir. E na época eles produziam um chopp universitário, chopp barato, bem simplesinho. E nessa viagem nos Estados Unidos, a gente ia muito ao mercado e lá tem prateleiras gigantes com vários rótulos. Centenas de rótulos artesanais. Então existiam, como no Brasil, as grandes, as comerciais, mas o artesanal lá já era muito forte. A gente não tinha essa tradição na época. Brasil muito pouco. Né? Brasil muito pouco. Isso foi em 2001. Então há 20 e poucos anos. Nordeste não tinha nada e talvez tivesse alguma coisa em Minas, São Paulo, mas muito pontual. E aí nessa viagem o Zé falou muito sobre isso. Falou, quando eu voltar pro Brasil, eu vou transformar a cervejaria de um chopp universitário para começar a produzir cervejas especiais. E de fato ele voltou, foi até a Bélgica, formou lá em mestre cervejeiro e guinou o negócio para uma linha de cervejas artesanais especiais. E ao voltar pro Brasil, continuamos muito amigos, eu passei aí em BH a cada 2 meses, 3 meses. Então eu ia lá, passava um final de semana, passava o dia ajudando na cervejaria, à noite a gente saía para aprontar. E terminava que eu sempre que eu ia lá, eu via a cervejaria crescendo. Então, novos tanques, abrindo novos bares, restaurantes, mercados, vendendo para outros estados. E eu percebi que o negócio era um negócio que requer muito cuidado, muita atenção, muito amor, muito trabalho, mas também ele vinha florescendo. E anos depois, eu vinha conhecer, à época, um dos sócios da Hop Bros, quando a Hop Bros nem existia ainda, eles faziam na panela, que é o Vinícius, que hoje sou sócio, e fiz amizade com ele através de um amigo comum que falou, olha, o Vinícius faz cerveja em casa, na panela. E eu comecei a comprar a Hop Bros na panela, e eu falava pros caras, velho, vocês têm que montar uma fábrica. O meu amigo lá de BH, eles tinham a fábrica, cresceu, hoje já é uma empresa grande e tal. Vocês têm uma cerveja maravilhosa. Ou seja, eu era cliente dos caras, eu era de caseiro, né? Paneleiro, como a gente chama. E daí, chegou um dia que eu brinquei. Falei, se um dia você precisar de um sócio, você me avisa que eu entro com vocês nesse negócio. Que eu acompanho a história do Zé, da família dele, e eu gosto. E aí, pouco tempo depois, ele me chamou e fez, bonitão. A gente comprou os equipamentos, alugamos um galpão lá no São Jorge, começamos a reforma e a gente está buscando um quarto sócio, que à época era o Márcio, o Silvio e o Vinícius. Faziam em casa, na panela, assim, alugaram uma casa, na verdade, para produzir, mas ainda em escala pequena, né? E os equipamentos foram comprados e aí eu sentei com ele, a gente negociou, eu comprei cotas da empresa e virei sócio dos meninos. E minha história com a Hop Bros começou assim, como cliente, depois virei sócio e de lá para cá, hoje se tornou a minha vida.
a cervejaria. Bacana, bacana. Que bom, meu amigo. E quais os primeiros desafios aí, os principais desafios, né, que você teve aí quando você fundou, né, a Hopper, vocês fundaram? Né? Desafios apareceram o tempo todo. O primeiro deles foi que quase que os equipamentos não chegaram em Maceió. Então a gente comprou os equipamentos da indústria do Sul, que fabricava equipamentos para alimentícios para cervejarias, né, os tanques. Essa empresa quebrou, a gente não sabia se ia receber ou não. Fomos até o Sul para resgatar os equipamentos, levamos para uma outra indústria para finalizar os equipamentos. Vindo para cá, quando chegou, passou pelo estado de Sergipe, teve um bloqueio, o fiscal queria multar a gente um valor absurdo. Estava totalmente errado, cara, porque o imposto de saída do estado foi pago, em Alagoas a divisa que chamam, né? Estava pago, então assim, foi até bem arbitrário. Então o começo foi muito difícil. Empreendedor sofre, né, meu amigo? Exatamente. Eu lembro que o meu sócio Márcio, quando foi liberado os tanques lá na CEPAC de Sergipe, que realmente entenderam que não tinha, era incabível, ele ajoelhou e falou: eu não aguento mais. Eu falei: calma, Márcio, tá só começando. Tá só começando, né, os problemas. Então, e o começo pequenininho você faz tudo. Então, literalmente, a gente produzia, rotulava, botava na caixa, botava na mala do carro, entregava. Foi uma época muito legal, porque eu fiz muitas amizades a partir daí. Eu lembro, por exemplo, dando um exemplo aqui, nosso primeiro cliente, pessoa jurídica, que começou a vender realmente Hopperóis, foi o Henrique do Santo Burger. Sim. O Henrique e a Eriquinha. Então a gente ia lá entregar, já tomava uma cervejinha com ele, fiz amizade, que aquele cara é boa praça, né? Todo mundo gosta dele. Então foi muito legal esse início da gente abrindo bares, restaurantes, supermercados e fazendo essa amizade com essa galera pessoas, que hoje são amigos, né? Eu nem consigo nem falar é meu cliente, não. A grande maioria são meus amigos de... Quando eu vou lá no Henrique mesmo comer um hambúrguer, eu vou no sushi, eu liguei japonês, vem aqui, senta aqui, a gente senta, conversa, atualiza a conversa aí. Então foi um começo, você fazia tudo e ao mesmo tempo de muita descoberta. A gente não sabia muito bem para onde ir, qual seria o caminho da Hopperóis em termos de a gente vai produzir muita garrafa, botar aqui na cidade, depois no estado, depois vender para outros estados, ou vamos focar mais em chopp. Então a gente estava meio que tateando. Vocês começaram com quanto rótulos, mais ou menos? A gente começou com a Hopper original na panela, eram 2 rótulos, com Vitibia, que é uma cerveja à base de trigo, com casca de laranja, limão siciliano e semente de coentro, então bem leve, bem cítrica, e a APA, que até hoje é a cerveja que fez o nosso nome, que é uma cerveja mais amarga, muito aromática, né, com os lúpulos que a gente usa. Tem notas aí de maracujá, de manga verde. Começamos com essas duas. E aí, indo para a fábrica, passamos a produzir à época uma Helles, que é basicamente, assim, falando porcamente, como se fosse uma Pilsen dos alemães. Uma cerveja levinha, que o alemão bebe no dia a dia. O Oktoberfest, o alemão bebe muito o quê? A Helles. A gente começou com a Helles. Bem mais leve, né? Bem mais leve. Sendo que a gente percebeu nesse momento que a gente tinha que facilitar o entendimento do cliente, porque era um mundo muito novo. Estava acontecendo lá em BH, que aconteceu 7 anos antes, aqui estava começando as artesanais. Então eles tinham uma em Maceió antes da gente, e eles tinham uma linha restrita de cervejas. Então a Helles mesmo a gente descontinuou e falou: vamos fabricar uma Pilsen. Eu quero que o cara entenda que ele tomar uma Pilsen e fala: cara, mas essa cerveja é muito saborosa. Se eu comparar com aquela Pilsen comercial que eu bebo, nem parece o mesmo produto. Então a gente quer mostrar através do mesmo estilo, do mesmo produto, mas com a qualidade melhor, né? E a qualidade é muito diferente. Então, isso aqui é muito melhor. E ele vai começar a entender que ele está pagando um pouquinho a mais no produto, mas numa qualidade superior, né? Exatamente. Então a ideia nossa foi. E aí viemos com Pilsen, Vitibia e APA, passando a fabricar uma IPA, que é uma cerveja bem conhecida assim, americana, inglês, gosta muito. E passamos depois a criar uma Session IPA, porque a Session tem uma peculiaridade. Ela é uma cerveja que a base dela é Pilsen. Certo. Então é uma cerveja leve, uma cerveja de baixo teor alcoólico. Você consegue beber numa quantidade maior. No calor nosso aqui, cai muito bem. Só que ela já vem lupulada, você já sente um pouco de amargor. Então é aquela cervejinha que você ficar na piscina, na praia, beber o dia todo. Mas já com uma pancada mais artesanal, assim, de lúpulo, de amargor, né? Então hoje nós temos Pilsen, Lager, Session, APA, IPA e o chopp de vinho, que não pode ser considerado uma cerveja, mas é uma mistura de uma cerveja nossa com vinho do Vale do São Francisco. A gente traz uma vinícola aqui de Pernambuco, e é um drink, como se fosse quase um frisante, um drink que a mulherada gosta muito. Então um produto que
sai bastante. Bacana, bacana. Rodrigo, o pontapé inicial foi a Hop, né? A cervejaria, né? E o que é que lhe motivou a criar o Quintal e o Casarão da Hop? Me conta. Cara, foi o seguinte, pós-pandemia, nós entendemos que a gente precisava estar conectado com o nosso público. Então, a pandemia teve diversas dificuldades, nós quase fechamos o negócio por algumas vezes, e naquele momento a gente entendeu que a gente tem que estar perto da galera. Fizemos algumas mudanças no negócio, que até então a gente só entregava em bares, restaurantes, mercados, PJs. Passamos a fazer a entrega diretamente ao cliente final. Estavam todos fechados, né? Tudo Na fechado, pandemia, né? então a gente teve carro parado, tanque chopp no tanque. O que ia fazer com isso? Então a gente começou a fazer entrega direta, o pessoal assistindo as lives, né? Levava as garrafinhas, levava o barril de chopp. Sei que você é cliente nosso até hoje, você consome. A gente vez outra monta chopeira na sua casa. Parece né, muito chopp. Tomar um choppinho. Toda quinta. E aí, esse contato direto com os clientes, a gente percebeu que a gente precisava estar mais próximo. Então, ainda no final da pandemia, a gente começou a buscar o local que a gente queria mudar a fábrica. Então, a gente estava lá no sítio São Jorge, que é na parte alta da cidade, não tinha muitos atrativos para festa, eventos. E mesmo lá, a gente já fazia algumas festas, bandas de rock e tal, já ia uma galerinha lá, só que a gente entendeu que a gente precisava ampliar isso aí. E passamos quase um ano procurando algum galpão aqui no Jaraguá. Chegamos a fechar quase 2 galpões e parecia assim, eu acho que Deus estava ali dizendo, tenha calma, vai chegar, né? Vai chegar. E terminou que nós encontramos o espaço ideal, que é um galpão centenário, todo em tijolinho batido, e organizamos a mudança, né, da fábrica para esse local. E na conversa com o dono do galpão, ele falou, eu tenho um casarão aqui em frente a vocês, que está há 10 anos parado, largado, todo tá destruído. Vocês têm interesse em alugar, não? E a gente foi lá dar uma olhada, realmente tava literalmente, tava um dia chuvoso, caiu umas cachoeiras, você tem que sair desviando tava uma situação. E aí ele falou, olha, a gente pega esse imóvel. Agora é o seguinte, você me dá um ano aí de carência, porque eu não faço nem ideia do que eu vou fazer com isso aqui. E de fato a gente não tinha ideia do que fazer, mas como é um prédio muito bonito, tinha o quintal, que inicialmente a gente achava que ia ser o estacionamento daquele prédio, falava, vamos pensar. E aí, a nossa vinda para o Jaraguá em 2022 foi, isso mesmo, finalzinho de 2022, um mês antes da Copa do Mundo. A nossa mudança para o Jaraguá, a gente já começou, a gente inaugurou a fábrica do Jaraguá fazendo algumas festas. Então a gente fez uma festa de lançamento, a rua lotou de gente, depois veio a Copa, fizemos alguns eventos dentro da fábrica ainda. Hoje a gente não consegue fazer mais porque compramos novos equipamentos, a fábrica cresceu, então não tem mais área física, mas o começo era muito legal. Quem conseguiu ir na Copa, teve conversa fiada, tiveram vários artistas que tocaram lá movimentou bem lá. Foi muito legal, foi um momento da galera descobrir a Hop no Jaraguá. Então, além da fábrica, né, que a gente começou a fazer também esses eventos e a galera começou a se conectar com a gente começou a reformar o casarão e o quintal. O casarão, inicialmente, a ideia era, e hoje continua sendo, um espaço de aluguel. Então, nós passamos a alugar para casamento, aniversário, evento corporativo, festas de turma de faculdade também. Eles fazem muito festa de segundo período, festa não sei o quê. Então, continua, mas o quintal, a ideia inicial era ser um botecão americano, um American Barbecue. Então, tudo a ver. Shows artesanais. Um amigo nosso, ele tinha um defumador e ele ia fazer lá um brisket, umas carnes defumadas. Então, você ia comer puta carne defumada, chopp artesanal, ouvindo um rock. A ideia inicial era essa, porque até então no Jaraguá, porque até então no São Jorge, o nosso público era do rock, basicamente essa galera. Sendo que o quintal, esse espetinho aí chique, digamos, ele não deslanchou. A gente teve dificuldade em comunicar o projeto, o que era, a ideia. E quando começamos a colocar bandas, e bandas sem ser de rock, bandas hoje de pagode, começou a diversificar, né? Cara, começou a dar gente, e a gente entendeu que o negócio, a gente pivotou. O negócio não era o botecão americano, mas era assim uma casa de festa, uma balada. E o quintal ele se tornou, eu lembro perfeitamente, a gente inaugurou em novembro de 2022, em março de 2023 foi a primeira vez que a gente fez um sold out, ou seja, a casa lotou com bandas. Então foi quando a gente falou, nossa, o nosso negócio é isso. E daí então o quintal se tornou uma baladinha da cidade. Eu acho que muita gente mais jovem
conhece. E é engraçado como a gente não planejava isso no começo, mas se tornou. Conseguiu conectar dessa forma aí. E o que é muito legal, porque nós temos os chopps lá, nós temos os drinks que a gente acabou de lançar, estão lá também. E muita gente começa a conhecer a Hop Brewers hoje em dia outros produtos, pelo né? quintal. O pessoal vai no quintal, toma um chopp, gosta, passa a descobrir que existe cervejaria. Então, um negócio Puxa o retroalimenta o outro. Puxa o Exatamente. Então, muita gente vai pro quintal e passa a ser cliente da Hop, muita gente é cliente da Hop e termina indo no quintal um dia para conhecer. Então, se tornam dois negócios que se ajudam. Sinergia. Exatamente. Tem sinergia. Bacana. Rodrigo, como todo mundo sabe, o quintal bom, né? Mas vocês estão começando a fazer alguns eventos de rua. Me conta mais um pouco. Exatamente, cara. O Jaraguá é belíssimo, né? Sim. É um bairro histórico, é uma coisa assim, belíssima dentro da nossa cidade, que é muito pouco explorado. O pessoal não ia tanto ao Jaraguá. E com a vida do quintal, a gente começou a entender esse game de contratação de bandas, contratação de som, palco, luz, segurança, como é que funciona eventos. Então a gente começou a ter expertise nisso. E surgiram oportunidades de fazermos eventos de rua com artistas à época que não se comunicavam diretamente com o quintal. Por exemplo, fizemos alguns pagodes anos 90. Então, Crigo, Salgadinho, Marcelinho do Sem Compromisso. E é um público que não é diretamente o público do quintal. Então, a gente falou, poxa, a gente não pode misturar tanto para não ficar o samba do Pelo Doido. Eu acho que esse público aí é um pouco mais velho, né? Pessoal mais aí, velho, né? exatamente. Muitos casais. Além do público novo, você queria fazer um evento para atingir o público mais Exatamente. Velho. E a ideia foi, poxa, eu tenho uma fábrica aqui no Jaraguá, numa rua belíssima. O casarão e o quintal ficam praticamente em frente. Vamos fechar essa rua e fazer um evento na rua. E começamos a fazer eventos de rua. E de lá para cá, assim, fizemos, eu creio que 7 ou 8 eventos de rua nos últimos 1 ano e meio. Sucesso, todos os eventos muito cheios. O último nosso, a gente tinha um espaço físico para 2.000 pessoas e foram 2.000 pessoas. Então, deu sold out. E se tornou um braço muito legal da Hop e do quintal, que é uma experiência diferente. Você ir para um local, galpões históricos, a céu aberto, com a banda tocando no final de tarde. Então esse braço também se tornou... O quintal nos levou a criar o braço dos eventos de rua que a gente vem realizando. Inclusive, agora em abril, vamos fazer o St. Patrick's Day, que é aquela data irlandesa, né, do chopp verde, do trevo de 4 folhas. Então a gente vai trazer, que é muito ligado à cerveja artesanal no mundo todo. Teremos o nosso St. Patrick's Day no comecinho de abril, que vai ser o nosso próximo evento de rua, né? Muito bom, muito bom. Vou lá lhe prestigiar, viu? Tomar um chopinho, né? Vamos embora, como sempre. Então esses eventos de rua, Rodrigo, aí você criou a Hop Entretenimento, né? Perfeito. Começamos com a Hop Fábrica, né? Hop Brewers Cervejaria, quintal da Hop, casarão da Hop. Começamos a fazer de rua e falamos, poxa, a gente tem que separar, organizar isso aqui, ter uma equipe específica dos eventos, porque demanda muito planejamento, muita contratação. Porque é outro negócio, né? Se tornou um outro negócio importante também pra gente. Então a Hop Entretenimento, ela veio com os eventos de rua na Hop, mas não só isso. A gente entende que a Hop Entretenimento é um negócio que ele pode vir a fazer um evento em uma casa de shows maior, em uma outra rua, pode vir fazer um estacionamento de um shopping. Então, é um braço nosso de eventos de rua, digamos, maiores, que não está especificamente assim, obrigado a ser na rua da Hop. Sim. A gente faz lá por várias vantagens, as empresas estão lá, a cervejaria está lá, a conexão com a marca, mas... Fora que o local é muito bonito. É lindo, também, né? Mas nada impede também a gente vir a fazer como fizemos ano passado no São João. A gente fez no Yacht Club, que é um espaço recém-reformado na Pajuçara, climatizado, fechado. São João é época de chuva, né? Então, fizemos um evento, por exemplo, lá com a bandeira Hop Entretenimento. Então, geralmente vamos fazer na nossa rua, no nosso cantinho, que tá tudo lá, até para o cliente viver aquilo ali é muito legal, mas de vez em quando sairemos para ir novos projetos. É bom mudar um pouco, né? Sem dúvida. Mas é isso aí. Mas, meu amigo, me fala um pouco mais aí da Fazenda Cervejeira. A experiência que ela proporciona a seus visitantes, né? Eu tive o prazer de ir lá, gostei muito. Fala um pouco para o nosso público aí. Cara, que interessante, como as coisas giram e terminam se conectando. No começo da entrevista eu falei que eu passei a conhecer a cerveja artesanal quando fui morar nos Estados Unidos com o Zé Felipe, que é meu amigo irmão. Sim, lá e de BH, da cervejaria né? de BH, exatamente. Anos depois, o Zé Felipe montou um novo negócio chamado Fazenda Cervejeira, lá em Belo Horizonte, que é um galpão churrascada, com carnes, com a primeira plantação de lúpulo urbana do mundo. Então, você chega lá, você vai num restaurante que tem lupulau, você consegue pegar a flor, cheirar o que é o lúpulo, entender que ele é amargo, que o amargor da cerveja vem dele. Então, ele criou toda essa experiência e eu acompanhando daqui de Maceió e torcendo muito,
e vendo aquele sucesso que foi a Fazenda Cervejaria BH, até um dia que ele me ligou e fez, eu quero montar em Maceió com você. E aí eu falei, a gente monta, mas tem que ser junto com o Silvio também, que é o meu sócio da Hop, do quintal, do casarão, da Hop Entretenimento, ou seja, eu falei... Lá do começo, né? O Silvio faz a parte chata, que é a parte administrativa, é a parte burocrática do dia a dia, de fazer a máquina andar, e eu sou mais o cara de comunicação, eu sou a vida boa. A vida... Comunicação, marketing, tem que ter. Mais esse lado criativo. E aí, nós fomos a BH, conhecemos lá o projeto, o modelo de negócio é super interessante, e a gente entendia que aqui em Maceió existia uma demanda muito grande por famílias com crianças terem para onde levar seu filho para passar o dia brincando. Né? Eu tenho um filho pequeno, eu tenho muita necessidade, eu não quero meu filho dentro de um apartamento no sábado, no domingo de sol. Onde é que eu vou levar meu pequenininho para brincar e ficar longe de tela, longe de qualquer coisa digital? Então a Fazenda Cervejeira lá em Quioca, né, você conheceu, é um sítio, um terreno muito grande. Temos muitos brinquedos, muitas atividades recreadoras que passam o dia inteiro criando pula-saco, cabo de guerra, coisas que a gente brincava quando era criança. Descarregar as energias e o mais dos pequenos. legal, sabe como eu sei que o projeto é um sucesso? Sim. Todos os dias que eu vou lá com meu filho, quando eu boto ele dentro do carro para ir para casa, ele chega em casa dormindo. Dormindo. Ou seja, ele brincou o dia inteiro. Saiu da tela, cansou, né? Que é importante sujo, hoje, né? tocando na areia, na grama, correndo. Bacana. E ele capota e só acorda no outro dia falando missão cumprida. A Fazenda Cervejeira ela veio para trazer uma opção para os pais poderem aproveitar o dia. Você sabe que a carne nossa lá, nossa costela é um ponto alto. Nosso chefe parrilheiro, um cara especialista. Então, é muito forte a questão da comida, mas mais do que isso é você ter tranquilidade, seu filho vai brincar o dia todo, vai se divertir, e você vai estar em paz tomando seu chopinho, então todo mundo sai feliz. É verdade. É um ambiente para a família mesmo. Bacana, bacana. Eu vi você comentando sobre a questão do lupulau, que era o primeiro lupulau numa área litorânea, né? Isso, exatamente. E por que se dá isso? Ele não se dá com... Cara, o lúpulo é uma planta muito sensível e pra você imaginar assim, ele tá ali mais ou menos pelo norte da Europa e norte dos Estados Unidos. Então, a região bem mais gelada, a umidade mais baixa. É um clima oposto ao nosso aqui do Nordeste, né? Do litoral. Então, a gente teve aí uma dificuldade grande em fazer o lúpulo se adaptar. Ainda temos, na verdade. Não está perfeito, mas dentro de consultorias, da expertise do próprio Zé Felipe, nosso sócio, a gente consegue fazer o lúpulo crescer, uma coisa, criar algo instagramável e algo lindo. Rodrigo, você já tem 10 anos de hop, né? Vocês, né? E nesses 10 anos vocês ganharam várias medalhas. Fala um pouco das medalhas e a que mais te marcou. Cara, 10 anos, começou tudo atrás na panela. Eu nem era sócio, nem era cliente ainda. Os meninos começando a produzir uma cerveja gostosa para beber em casa. E 10 anos depois, existe a Hop, uma empresa grande que gera bastante emprego. Quintal da Hop, a mesma coisa, uma balada, bastante emprego. Eventos de rua, a gente contrata muitos terceirizados. Então, você vê essa caminhada toda, fazendo cervejeira também, um ambiente da família, gerando emprego. Então é muito legal. Eu acho que a minha maior satisfação é essa, saber que o que eu ajudei a criar traz felicidade para muitas pessoas. Então, seja quem vai na cervejaria tomar um chopp, quem recebe o chopp em casa para beber com os amigos, quem vai na balada, quem vai num evento de rua, quem vai na fazenda cervejeira e o filho passa o dia todo brincando lá. Então, tudo que eu me envolvi até hoje foi relacionado à felicidade. Basicamente é isso. E a medalha também é uma outra forma de reconhecimento muito importante. Quando a gente criou a cervejaria, nossa ideia era, eu vou fazer a melhor cerveja do mundo aqui no Brasil. Tanto é que a gente continuou com essa premissa, eu continuo comprando o melhor malte do mundo que é importado, o meu fermento vem da Bélgica, o meu lúpulo é americano, tudo é muito caro, tudo é linkado ao dólar, então existiriam formas mais baratas de fazer, mas a gente não faz, a gente segue pela fórmula que isso é o melhor. É realmente fazer o diferencial. Sim, exatamente, é entregar algo que o cliente fala, bicho, isso aqui não tem igual, o que os caras fazem é muito bom. E isso aí, juntando com a linha nossa, Experimento, que é uma linha que a gente criou, para como se fosse um laboratório maluco. Então, nós compramos barricas de carvalho que foram usadas para vinho, carvalho francês, né? Foram usadas para vinho ou para cachaça. E começamos a criar receitas muito loucas de botar lá dentro e deixar. Não é só deixar, largar. Existe todo um estudo, existe tudo por trás, é muito estudo nosso, mas a gente deixa essa barrica, esse caldo, essa cerveja, ela fermentar durante meses ou anos. A gente vai acompanhando isso aí até ficar uma cerveja extremamente exótica, complexa, alcoólica, ácida. E disso aí,
A gente, quando ela tá perfeita, coloca na garrafa, algumas são vendidas. Essas são experimentais, É a né? linha experimento nossa, e outras vão para concurso. E daí a gente começou a ganhar muita medalha com a linha experimento. Hoje a Hop abriu até cervejas de linha também. Uma IPA minha já é medalhista, uma IPA minha já é medalhada. Uma IPA minha já é medalhada. Mas, de forma geral, o grosso é a linha experimento, são cervejas super complexas, exóticas. A gente criou uma expertise nisso aí. Sim. E você me perguntou qual é a medalha mais especial, né? Mais marcou, né? Todas são muito importantes. Aqui no Brasil, quando a gente ganhou em Blumenau, por exemplo, foi uma felicidade gigante, porque Blumenau é o concurso mais importante do Brasil, provavelmente da América do Sul. Então, quando a gente levou o primeiro ouro lá, falou, nossa, isso é... Mas eu te falo, Brunão, que a medalha para mim foi a da World Beer Cup, que aconteceu na Bélgica. Só para explicar um pouquinho desse concurso, ele é o seguinte: as cervejarias que ganham ouro em concursos regionais, no meu caso foi Blumenau, elas estão aptas a mandar a sua cerveja de ouro para um concurso como se fosse uma Copa do Mundo das cervejas. Então só chegam lá as cervejas medalhas de ouro e daí você vai brigar para ver quem é quem é a melhor tá entre os grandes, né? Você tá entre os gigantes do mundo inteiro. E nós recebemos uma medalha de bronze. O tempo que eles têm, né? Não, poxa, absurdo, o né? bronze Anos e anos que eu recebi foi um bronze numa categoria de cervejas de mosteiro. É uma cerveja da linha Experimento, uma cerveja chamada All of My Love. Ela é uma engolidora de medalhas. A cerveja ganhou acho que umas 15 a 20 medalhas nos últimos anos, então ela é realmente uma cerveja diferenciada, única. Imagina que é uma cerveja muito alcoólica, com uma fruit beer, uma cerveja com base de frutas, que a gente colocou amora, framboesa, flor de hibiscos, tem notas de vinho também, tem acidez, é alcoólica, então é uma explosão de sabores, a cor dela também é um rosado indo pro vermelho, frutas vermelhas. Então a cerveja ganhou bronze numa categoria que eu briguei com as cervejarias que eu mais admiro no mundo, que são as cervejarias belgas, os mosteiros belgas, que até hoje, há 2.000 anos, fabricam a mesma cerveja, aqueles frades lá fazendo na mão. Então, o que para mim era a referência quando a gente começou a Hoprost, esses caras são os melhores do mundo do que fazem. A gente ganhou uma medalha na mesma categoria deles. Então, para mim, o bronze na Bélgica, claro que as medalhas de ouro valem muito, mas o meu bronze na Bélgica, ele vale até mais. Eu tenho um amor maior por ele, porque nos colocou bacana, você botou ombro a ombro com os gigantes do mundo. Né? Ficamos muito felizes, Rodrigo, de ter uma cervejaria genuinamente alagoana, que é uma das mais premiadas, é a mais premiada no Norte-Nordeste, e está competindo aí com os gigantes do mundo. Parabéns, viu? Exatamente, é uma alegria gigantesca e isso só reafirma o nosso caminho, que é entregar o melhor produto para todos, né? Então a gente, seja na fazenda cervejeira, na Hoprost, para onde for, a gente quer entregar sempre algo muito legal para o nosso cliente. E esse reconhecimento é realmente superação, né? Com certeza, mostra que todo esse trabalho valeu a pena, né? Com certeza. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com meu amigo Rodrigo Nojosa. Quem não assistiu na TV, acompanha lá nas redes sociais. Até sábado que vem.